Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Chela, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Queria começar essa conversa falando que eu acho que esse vai ser um dos episódios menos roteirizados da história desse podcast. Lógico, eu tenho um tema central muito forte pra gente falar, mas eu queria dividir alguns pensamentos que vieram na minha cabeça nos últimos dias e nos últimos meses também. Eu já tinha pensado um pouco sobre esse assunto graças a uma leitura que eu tive. Basicamente, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a finitude da vida, sobre a ideia de que a nossa passagem por aqui é limitada. Sim, é um tema mais pesado que a gente vai trazer pra cá, mas que eu acho de extrema importância a reflexão e o lembrete diário, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que é uma das únicas certezas que a gente tem na vida e ao mesmo tempo é uma das coisas que a gente vive se esquecendo. E recentemente aconteceu uma situação de uma pessoa próxima a mim que me fez voltar muito para essa reflexão. Sempre que algo me lembra que o nosso tempo aqui não é infinito, eu percebo que algumas preocupações mudam de tamanho, o peso que eu dou para algumas coisas na minha vida diminui absurdamente e algumas prioridades que eu tenho ficam mais claras. Eu acho que quando a gente tem algum choque de realidade, e aí eu espero que esse episódio possa ser um pouco desse choque de realidade no bom sentido para você, algumas perguntas elas voltam a aparecer, coisas que a gente esquece de pensar no dia a dia. E aí, qual que é o grande ponto desse episódio? Eu descobri recentemente um conceito da filosofia estoica que chama Memento Mori. Memento Mori, basicamente, a tradução seria justamente esse lembrete de que a nossa vida tem um fim. E eu sei que essa frase parece pesada, a gente lembrar disso. É até meio desconfortável. Mas quanto mais eu aprofundava e aprendia sobre essa ideia, mais eu percebia que ela não tem nada a ver com a morte. Ela tem tudo a ver com a vida. Porque o grande objetivo desse conceito de memento mori é você viver todos os dias com intencionalidade, lembrando o quanto o seu tempo aqui é precioso, justamente porque ele é finito. Então, quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse conceito, esse termo, eu entendi que talvez essa seja uma das reflexões mais importantes que a gente pode fazer de vez em quando. E aí, até abrindo uma coisa que eu fiz, eu descobri que existe um calendário que se chama Calendário Memento Mori. Você pode colocar no Google, enfim, ou pedir para uma AI gerar para você ali uma imagem, mas basicamente você coloca a sua idade e aí ele faz uma estimativa, de expectativa de vida e a gente tem ali os quadradinhos que são as semanas de vida. E aí ele te entrega uma imagem onde você consegue ver mais ou menos aonde você tá ali. Eu sei que isso pode assustar um pouco, mas quando eu fiz isso e eu literalmente coloquei como plano de fundo do meu celular esse calendário Memento Mori, eu olho todos os dias para esses quadradinhos que são as semanas pintadas e eu penso, será que eu tô vivendo com intencionalidade? Será que eu tô fazendo coisas pelas quais eu vou me orgulhar daqui uns anos? Então, ter isso como um lembrete diário me fez muito bem, assim, me faz todos os dias entender os porquês do que eu tô fazendo. E quase como se fosse um recap semanal mesmo, do tipo, cara, eu vivi essa semana com toda a plenitude que eu poderia ter vivido ela? Ou será que foi uma semana 100% no automático? Porque viver, existe um abismo, entre viver e existir. E a gente esquece muitas vezes de viver de fato. E quando a gente pensa nesse conceito do memento mori, na finitude da vida, eu acho que a gente acaba recalibrando, assim, a gente coloca muitas coisas em perspectiva e lembra realmente do que importa. E uma coisa que é muito clichê de se falar, mas acho que todo mundo vive nesse modus operandi, é viver como se sempre houvesse o depois, o amanhã, Então a gente vive adiando os nossos sonhos ou empurrando pra frente algumas coisas que eram pra ser prioridade, mas deixam de ser pela correria do dia a dia, com essa sensação de que sempre vai ter tempo, que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas. É muito curioso o jeito que a gente se relaciona com o tempo. Porque, racionalmente, todo mundo sabe que a vida é limitada. A gente sabe que os anos passam, que as pessoas envelhecem, que nada dura para sempre. Mas, emocionalmente, muitas vezes a gente age como se houvesse sempre tempo infinito. Então, é sempre um depois eu ligo, depois eu visito aquela pessoa, depois eu faço aquela viagem, depois eu volto a falar com aquele amigo. Depois eu começo aquele projeto, depois eu descanso. Você já se viu falando alguma dessas coisas? E eu não acho que isso aconteça porque a gente é irresponsável ou porque a gente não valoriza a vida. Eu acho que acontece porque o futuro parece infinito quando a gente tá olhando pra ele.
E talvez essa seja uma das maiores ilusões que a gente carrega. E o memento mori, ele pode vir como um lembrete diário para você deixar de adiar as coisas que você quer fazer. Uma das coisas que mais me chamam a atenção nessa reflexão é como ela muda o tamanho das coisas. Porque quando você lembra que a nossa vida é finita, alguns problemas deixam de ser importantes. Eles perdem força. Isso foi uma das coisas que eu mais refleti nesses últimos dias, assim, como a gente perde tempo se desgastando, se estressando com coisas tão pequenas. Eu acho que um exercício que ajuda também nesse caso, nem só esse do lembrar da finitude da vida, mas você se perguntar se aquela coisa que tá te tirando sono, que tá te estressando, te drenando, aquela situação, vai importar quando você tiver 80 anos. Eu acho que você nem precisa ir tão longe, tá? Eu gosto de pensar se daqui 5 meses eu vou estar ligando para aquela coisa. Mas quando a gente pensa também nesse longo prazo, quais são as coisas que realmente com 80 anos eu vou me importar de ter feito? Quais vão ser os meus arrependimentos quando eu não estiver mais aqui? Então, acho que a palavra perspectiva é muito boa, é você realmente dar o peso que cada coisa deveria ter na sua vida, quando você começa a pensar dessa forma. Então, eu diria que essa é uma das contribuições, das maiores contribuições dessa reflexão. Ela te ajuda a separar o que realmente é importante daquilo que só parece urgente, mas na verdade é super trivial. E eu acho que uma das perguntas mais importantes desse episódio, que eu gostaria que você pensasse, é o que você tá deixando pra depois? Com essa desculpa de que você tem tempo infinito. Porque a gente sempre tá deixando alguma coisa. Talvez seja uma conversa, uma decisão importante, um sonho que a gente tá empurrando pra frente. Talvez seja um pedido de desculpas. Uma ligação pode ser também. Uma mudança que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. E talvez seja simplesmente passar mais tempo com alguém. Porque a gente sempre presume que vai existir uma outra oportunidade. E acho que saber diferenciar as coisas que podem esperar das coisas que realmente tornam a nossa vida significativa e não podem esperar também é um filtro muito importante. Porque, lógico, a gente não vai sair agora fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas ter um filtro do que realmente dá para esperar e o que não dá é super importante. O que vai diferenciar você estar apenas existindo e passando pelos seus dias, né? A vida vai passando e você tá ali existindo, versus o que vai te fazer estar vivendo intensamente mesmo. E aí, eu quero trazer algumas perguntas que são interessantes de se fazer para você voltar para o que importa. Minha recomendação é que você faça esse exercício com papel e caneta. E aí, no meu caso, por exemplo, que eu falo, né? Eu tenho esse meu papel de parede, onde eu vejo ali os quadradinhos das semanas passando. Eu gosto de fazer esse exercício no domingo. Justamente porque a semana se encerrou, mais um ciclo ali. Vamos olhar para dentro e responder mentalmente ou no caderninho algumas perguntas. Então, trazendo aqui algumas que você pode responder, e aí com frequência voltar para elas, a primeira seria o que realmente importa para mim hoje. Então, quais são as minhas prioridades reais de vida e o que vai mexer o ponteiro da minha vida nos próximos anos? A segunda pergunta, que eu acho que uma das mais importantes é: as pessoas que eu amo, que eu admiro, elas sabem disso? Então, isso é uma coisa que toda semana é interessante você voltar e ver se tá ficando claro para essas pessoas o quanto você se importa com elas. Outra pergunta é: o que eu estou adiando sem perceber? A gente sempre tá adiando alguma coisa. Acho que pelas coisas que a gente falou nos outros blocos ficou claro, né, que é uma das reflexões super importantes também. Então, olha bem pra dentro, entende qual é a tomada de decisão, o que você tá adiando, qual é o sonho que você tá adiando. E talvez uma das perguntas mais importantes é olhar pra sua vida e entender: a vida que eu tô construindo reflete aquilo que eu valorizo? E pensar sobre valores é uma das coisas que eu demorei pra começar a fazer, mas é uma das coisas mais importantes pra você ter clareza sobre o que você quer, sobre quem você é. Então, quais são as coisas que você valoriza e se a vida que você tá construindo semana a semana, diariamente, tá andando para essa mesma direção. Porque é muito fácil a gente passar meses, anos, correndo atrás de coisas que parecem importantes e esquecer de olhar para aquilo que realmente importa. Então, ter essa clareza, ter esse momento de parar e pensar é super importante e vai te ajudar a sair do automático. E outra coisa que eu acho muito legal do Memento Mori também é que ele te traz uma visão muito libertadora de entender que, cara, sabe aquela frase "It's not that deep", assim, não é tão profundo? Porque, lógico, tem coisas que são profundas, mas eu acho que a gente coloca um peso, uma profundidade tão grande em algumas coisas, do o que será que vão achar de mim?
Será que foi mal interpretado o que eu falei para aquela pessoa? A gente vive cheio de preocupações que a gente esquece que um dia a gente vai morrer. Será que a gente devia estar gastando nosso tempo pensando nisso? Então, o Memento Mori, ele é libertador até para fazer as coisas que você realmente quer. Ah, queria começar tal projeto, mas tenho vergonha ou tenho medo de dar errado. Cara, todo mundo tem o mesmo destino final, sabe? Então, esse sentimento também me trouxe uma liberdade muito grande, assim. No dia que eu li sobre esse conceito, coloquei ali no meu calendáriozinho, no meu wallpaper, me trouxe uma sensação muito libertadora também de eu posso e devo fazer tudo o que eu quero, assim, sem medo de arriscar, de viver intensamente. E como eu falei no começo do episódio, o Memento Mori, ele não é um lembrete sobre a morte. Talvez ele seja um lembrete sobre a vida, sobre como ela deve ser vivida. É um lembrete de que o nosso tempo é tão precioso justamente por ele não ser infinito. E de que algumas preocupações não merecem ocupar tanto espaço assim. E o principal lembrete, que é a mensagem que eu quero deixar aqui, é que a vida não é feita só dos grandes momentos. Eu acho que isso é uma das coisas importantes também. A vida é sobre como a gente vive semana a semana. Mesmo as semanas mais ordinárias, que você trabalha, faz esporte, volta para casa e é isso. As semanas comuns são exatamente como a gente define a nossa vida. Os dias que parecem normais, que a gente normalmente está vivendo no piloto automático, são parte de como a gente vive a nossa vida. Então, é a pequena escolha que você teve, é o bom dia alegre que você dá para alguém e faz o dia dessa pessoa melhor. É um almoço olhando no olho da pessoa que você ama, é uma caminhada. Porque no fim das contas é ali que a vida mora. Então, às vezes, o viver intensamente não é nem mudar a forma que você vive e começar a incluir coisas extraordinárias no seu dia a dia. Mas é você começar a olhar com uma outra perspectiva para as pequenas coisas do dia a dia. É você estar 100% presente naquele almoço do trabalho, que você está ali com a sua marmitinha e os seus colegas de trabalho. É você fazer as coisas com presença e intenção. E é isso, como eu falei, esse episódio foi um pouco sobre tudo, sobre a vida. Quis trazer o conceito do Memento Mori porque me fez muito bem nos últimos tempos, mas de toda forma eu espero que você olhe para trás e se sinta orgulhoso da sua vida. Então, para isso, você precisa construir a sua vida hoje. Viver intencionalmente a partir de hoje. Eu acabei não falando de um livro específico nesse episódio, mas eu vou deixar minha indicação final aqui para você que quer ler um pouco mais sobre isso. Tem um livro de uma brasileira que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um dos livros mais lindos que eu já li. É de uma médica geriatra e paliativa, né, médica de cuidados paliativos. Então, ela acabava lidando muito com pessoas no fim da vida e que falavam dos seus arrependimentos, da sua perspectiva. Então, fica essa dica pra você. É um livro muito, muito lindo que me tocou bastante. Acabei lembrando dele no final do episódio, então não fui trazendo referências dele especificamente. Mas, enfim, se você tiver uma dica de livro que tem a ver com essa temática também, comenta aqui, vamos continuar esse papo e eu vejo você na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.